Cris, existe verdade naquele ditado que o combinado não sai caro? Existe. Mas o problema, sabe qual é? É quando o combinado é mal feito. Isso acontece muito nas sociedades? Nossa, acontece demais, acontece muito. Você combina alguma coisa ou por conveniência ou por comodismo, essa conta vai chegar no futuro. E qual que é o maior risco disso? Você sabe que quando você fala de empresa, o risco é todo mundo entender que empresa não é clube, ela tem que dar resultado, porque a cobrança sempre vem pelo resultado de um combinado mal feito. Então o problema só começa a aparecer quando aparece a cobrança? O problema aparece quando aparece a cobrança, mas a origem dele é lá atrás. Ele vem dando sinais, até que chega uma hora que o sinal fica grande demais. E tem saída para evitar essa armadilha aí no futuro? Acho que a saída é a gente nunca negligenciar a origem, quando foi a origem, e essa tal da origem ser com o máximo possível de transparência. Os combinados têm que ser feitos com a máxima dosagem de transparência possível naquele momento. Estamos começando mais um Tem Saída com o Cristiano de Oliveira e hoje para a gente falar sobre os riscos daqueles combinados muito frágeis entre os sócios. Aquelas escolhas feitas ali no calor da amizade, da empolgação do novo negócio, sem clareza, sem pensar nas consequências. No começo parece que vai tudo bem, mas a conta chega. Assim diz o Cristiano. E quando chega, custa caro. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Isso mesmo. Como é que é esse momento em que, acontece esse momento que a conta vem e cobra a falta de um combinado bem feito? A conta sempre vem. Será que é ilusão pensar que um dia essa conta não vai chegar? Presta atenção que você está escutando, todas as contas chegam. A gente não tem bola de cristal para saber quando é que vai chegar, mas elas chegam. Agora, Cris, pensa aqui comigo. Quando você está montando um negócio, fazendo a sociedade, será que você tem noção do tanto de coisas que precisam estar combinadas que mais tarde vão te aborrecer ou vão gerar um conflito? Não, esse é um bom ponto. A gente não, acho que nunca tem essa noção. Mas um pouco de noção você tem. O bom senso ele está presente. Eu vou ilustrar com um exemplo. Tá. Sociedade, imagina uma sociedade, vou falar isso aí, mas serve para vários, tá? Uhum. Imagina uma sociedade que foi composta por pessoas com diferentes competências. Um é mais comercial, o outro é mais intelectual, o outro é mais financeiro. Estava caminhando super bem. Essa sociedade resolveu, por uma oportunidade momentânea, trazer um novo sócio e não olharam para o tanto de competência que esse sócio, na época, tinha que ter e resolveram fazer um combinado seguinte: olha, a gente, por uma oportunidade de mercado, nós vamos ter que trazer esse sócio para cá. Tudo bem? Tudo bem. É o sócio que a gente gostaria, o que a gente acha que tem a competência tal qual nós temos? Não, mas é o que dá para fazer agora e a gente vai ter que fazer isso. E essa pessoa entrou na sociedade. Passa um ano, passa dois, esses sócios que trouxeram começaram a cobrar resultado desse sócio que chegou por último, sabendo que esse resultado não viria, sabendo que qualquer cobrança que viesse em cima seria alguma coisa assim: olha, puxa vida, nem vamos perder tempo com isso porque a gente já fez um pacto aqui, já acordamos, já combinamos que ia ser assim e tal. Isso seria, em tese, o que deveria acontecer. Mas não acontece assim, Vanusa. Essa sociedade passou a semanalmente, mensalmente, cobrar
desse sócio, sabendo que esse sócio que entrou, o último, não teria condição de poder entregar. desempenhar o que estava sendo cobrado. E por que eles não desistem de cobrar? Então eu pego esse exemplo e olho para a experiência, olho para outras empresas que eu passei, é tudo a mesma coisa. Quando se trata de resultado, quando se trata do teu negócio, de você pensar crescimento, o sócio que não, ou o líder que não consegue entregar aquilo que os outros têm expectativas que ele possa entregar, começa a ser um peso muito grande para a organização. E isso não precisa nem dizer que faz mal para todo mundo. Faz mal para os sócios que combinaram e aceitaram e agora parece que não aceitam mais. E faz mal para essa pessoa que sente a pressão, mas não consegue corresponder porque não tem a competência necessária e talvez seja difícil ter a competência, desenvolver essa competência para poder entregar à altura daquilo que é a expectativa dos outros. Então você imagina a situação, né? A bomba relógio que vai só aumentando de potência, né? Você quer ver, pegar esse exemplo, eu falei que tem vários, pensa em uma situação que eu também tenho bastante vivência nisso, de sócios de uma geração colocarem membros da família para operar, e inclusive também já com participação societária, mas que tem certeza absoluta que não vão conseguir entregar ou não tem a competência necessária. Tem uma empresa que um sócio acabou oferecendo uma posição de liderança para uma pessoa que tinha formação em medicina. Era um médico. O médico acho que começou a trabalhar com médico, aí acho que, puxa, fiz medicina e tal, mas no fundo não sei se é isso que eu quero, acho que não estou com muita vontade de fazer isso, vou trabalhar na empresa da família. E foi convidado para isso e jogo lá de cara, até por ser um membro da família, já teve uma posição de destaque e não preciso nem falar que ele é muito mais médico do que executivo, certo? Na verdade, ele nem gosta da medicina e não tem todos os ingredientes para ser executivo. Os sócios que fizeram isso sabiam disso. Foi meio que combinado. Só que passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, essa pessoa não entrega, vem uma cobrança grande. Vem uma cobrança gigantesca, né? Aí eu me pergunto, por que vem essa cobrança? Mas não combinou? Não sabia que era assim? E a conclusão que eu chego, para não ficar dando o 3º, 4º ou 5º exemplo, é que a gente esquece do combinado quando o resultado não vem. Essa é a lição que eu aprendi. O ser humano sempre esquece o que ele combinou, as concessões que ele fez, as coisas que ele disse, não, senta aí, você vai aprender, tem tempo para isso. Basta não vir o resultado, que isso meio que se apaga, se perde da memória. Então, o combinado não é caro, é verdade. Mas quando o combinado é feito de uma maneira onde você não consegue levar em consideração que, por exemplo, um médico pode ser que tenha dificuldade de vir a ser um executivo, esse combinado não foi o melhor combinado que poderia ter sido combinado ali atrás, sabe? Isso deve ser muito mais recorrente em empresas familiares, né? Porque bastante. Você tenta acomodar todo mundo e aí a coisa piora. Isso é bastante recorrente, né? E até por fato de ser em empresas familiares, gera bastante desconforto. Você já imaginou o desconforto disso? Gera desconforto. Esse primeiro exemplo que eu dei, eu nunca vi assim, numa mesa de conselho ou num conselho de sócios, eu nunca vi algo ser tão importante quanto a necessidade de buscarmos o resultado, né? Temos que fazer o quê? Depois de traçado uma estratégia, quero crescer, quero encolher, quero expandir, monta lá a estratégia que for. A partir disso, os sócios que são atuantes, evidentemente estamos falando dos sócios que são atuantes, né? Os sócios que têm um papel na condução precisam e devem entregar. Porque quando isso não acontece, os próprios sócios vão ter problema, vão ter conflito. Cris, esse momento não seria um momento de rever o acordo, mesmo que um acordo verbal, e
tornar esse acordo ali um acordo por escrito, direitinho? Seria. Mas eu acho que as pessoas normalmente não têm coragem mesmo para poder fazer isso. Ainda mais quando se trata, por exemplo, de uma sociedade que já é sócia há um bom tempo ou membros da família, né? Uhum. É difícil você recombinar as coisas. Mas aí não dá para chamar alguém de fora para ajudar? Você tem razão, sim. Deveria ser um bom momento para isso. Porque se você não recombinar ou se você não colocar de fato o que você está sentindo, está enxergando, poxa, isso atrapalha no clima, isso atrapalha mais no resultado. Atrapalha a família até, né? Fica aquela cobrança velada. Uhum. Né? Esse exemplo que eu estava dando, a pessoa um dos sócios está me contratando para poder falar o que ele não tem coragem de falar para a segunda geração. Uhum. Tem um lá de destaque, os outros ele acha que não vão conseguir desempenhar um bom papel, mas ele não quer fazer isso. Não é um bom momento para... Você está certa, mas na prática não é isso que acontece. As pessoas não estão acostumadas a terem conversas difíceis, né? Não é? Uhum. E quando vem alguém de fora, fica um pouco mais fácil. Quando vem alguém de fora, sempre ajuda, né? Uhum. É engraçado que quando vem alguém de fora, todo mundo se prepara que, conversas difíceis virão. Uhum. Isso é fato. Uhum. E, de um modo geral, a governança, né, ela te traz ferramentas para poder atuar em momentos como esse? A governança, ela visa, assim, tirar um pouco da miopia do que está acontecendo, né? Uhum. E deixar algo mais transparente, mais justo, pensando também em equidade, sobretudo quando a gente fala em sociedade. Então, nesse exemplo que eu falei dessa pessoa que entrou como sócio e porque os sócios quiseram, mesmo sabendo que não tinha competência, o que está sendo necessário agora, eu estou atuando diretamente lá, é dizer o seguinte: olha, vocês combinaram isso, vocês podem recombinar isso se vocês quiserem, porque isso está interferindo muito na qualidade de relacionamento de vocês, né? Eu não sei onde é que vocês estavam com a cabeça quando imaginaram que poderia não existir cobrança de alguém numa posição tão estratégica, um líder, sócio executivo, uma posição de comando. Eu não sei onde vocês estavam com a cabeça imaginar que essa pessoa não poderia entregar a expectativa que todos vocês têm. Uhum. Né? E isso é verdade, Vanusa, sobretudo quando é empresa de serviços. Uhum. Nossa, uma empresa de serviço onde a tua produção é o que está na tua cabeça, aquele sócio que é o sócio investidor ou aquele sócio que está lá e não está conseguindo corresponder, ele pesa muito para a estrutura. Os outros sócios sentem que ele pesa. E isso é gerador de conflito. Né? Uhum. Então, a solução para isso é ter o que você falou, é um recombinar, colocar de novo os pingos nos is e dizer, olha, a partir daqui para frente o desenho vai ter que ser diferente. Como é que eu posso dizer? Quem achou que essa pessoa entregaria tem que rever o que tinha achado lá atrás. Uhum. Essa pessoa que não conseguiu entregar e que entregar e que acha que isso vai acontecer, também tem que fazer uma revisão das suas próprias expectativas. É assim que você começa a ter conversas entre sócios. Uhum. As conversas de sócios nesse nível, elas não são conversas fáceis, né? Porque você é dono do negócio, você está ali, você tem um papel que você tem que desenvolver, mas naquele exato momento ou por algum tempo você tem uma sociedade que não está satisfeita com o que você está fazendo. Uhum. Tem que conversar, tem que colocar os pingos nos is. E quando a gente está tratando de famílias diferentes que são sócias, provavelmente o conflito pode aumentar e até afetar mesmo a qualidade da sociedade. E aí, o que você aconselharia para os sócios, além dessa conversa, que é difícil, trazer alguém de fora, como eu sugeri há pouco? Eu acho que trazer alguém de fora é importante. É importante revisitar o que tinha sido expectativas lá atrás e o que mudou.
Fazer um depara é importante, atualizar o que cada um espera dessa sociedade é algo importante. Porque se você tem um mapa do que acontece agora, e aí você volta um pouquinho para trás e não enxerga que essas pessoas não tinham a visibilidade do que ia acontecer, mas agora tem, é um primeiro passo para você ter uma boa conversa com cada um. A gente, quando se uniu, não entendia que a empresa viria para cá. Agora que está nesse estágio, nós mapeamos que a gente tem que ter uma competência diferente, uma redistribuição de tarefas. O momento é outro, as coisas mudaram e precisamos sentar para que a gente possa ver estamos ou não estamos adequados para aquilo que vem pela frente. Então, essas conversas para atualizar esses papéis, atualizar o que cada um faz mediante o futuro, elas podem ser facilitadoras para você poder combinar alguma coisa diferente daqui para frente. Alguém de fora para isso ajuda muito. Né? E quando não está caminhando do jeito esperado, será que todos os lados têm consciência disso? Porque aquele lado que não está entregando, será que ele tem consciência? Às vezes não está entregando? Às vezes não, porque imagina assim, uma outra exemplo que eu pensei. Um pai falar para um filho, você não está conseguindo desenvolver o que eu imaginei que você fosse desenvolver. Pode parecer simples fazer isso, mas na prática a gente vê que não é simples. Trava, tem receio, tem todos os medos não aí quer magoar. Tem todos os medos que você pode estar pensando, né? Então, quando você tem um membro da família, você tem que dar um feedback mais duro, nunca é uma tarefa fácil. Porque você faz isso lá às 3 da tarde, à noite você está jantando com o teu filho, ou no final de semana, no almoço de domingo, vocês estão convivendo com outras coisas. Não é fácil você lidar com essa situação, né? Então, as pessoas deixam mesmo de falar. Não dizem o que estão pensando, porque se tivesse, olha, está acontecendo isso, eu imaginei que você fosse entregar, você está com essa dificuldade, eu estou achando melhor que de repente pode fazer uma outra coisa, uma outra. Se fizesse dessa maneira, essa pessoa receberia esse feedback e saberia exatamente o que está acontecendo. Mas não é assim que acontece. Né? E não pode ser também uma falta de orientação em alguns casos? Por exemplo, o sócio que é mais experiente ou que tem mais habilidades, né? Ele não poderia, ao invés de ficar só cobrando o resultado e guardando para ele, né, essa insatisfação, ele ser o norte, ele tentar ajudar o outro a chegar naquela entrega? Poderia. Mas acontece. Você está dando exemplo de caminhos que podem ser feitos. Poderia. Aí você me pergunta, é o que você vê comumente acontecer? Não. Aí você fala, então por que não acontece nunca? Essa pergunta eu me faço o tempo todo. Né? Eu acho que a ideia de bater um papo aqui hoje é para dizer o seguinte, olha, se você é sócio que também está sentindo isso, tem várias pessoas com você. Por que não é simples? Por que esse caminho que você acabou de sugerir? Por que na prática isso não é simples? Porque mistura. Mistura coisas profissionais com coisas pessoais. E quando você mistura tudo da tua cabeça. Né? Falar alguma coisa para um filho tem um momento certo, tem a hora certa, a gente tem medo de magoar, de que vai entender mal, mas você sabe assim que aquele feedback assertivo é o melhor para ele. No fundo dos fundos sempre vai ser o melhor para ele, né? Mas também acontece que existe uma própria miopia num pai, porque às vezes o pai também não quer nem enxergar que aquele filho lá de repente não está conseguindo corresponder a uma expectativa. Então, vamos mistura muita coisa. Por isso é que a teoria é muito simples, o combinado não é caro, mas ele fica mais desafiador quando esse combinado é feito de um jeito que não tem tanta transparência assim. Porque tem muito coração. Não, peraí, vamos colocar essa pessoa aqui, porque e se ela conseguir? Acho que ela vai dar jeito. Putz, vamos dar uma força, vamos incentivar, vamos treinar, vamos desenvolver. Existe isso é genuíno em várias sociedades, né? E lideranças também. Mas
A prática diz que quando as coisas não acontecem favoravelmente ao resultado, esses combinados, eles não ficam adormecidos. As pessoas vão trazendo isso em forma de um clima ruim, provocação informa diversos tipos de formato de uma insatisfação meio generalizada. Agora, você outro dia falou que às vezes falta coragem de admitir que você não é tão bom nisso, que talvez fosse melhor focar aqui e não lá, e etc. Mas para ter uma conversa dessas, mesmo que seja uma conversa muito bem estudada, planejada, precisa ter coragem também, né? Precisa. Eu acho que o ser humano tem muito pouca coragem. E no ambiente corporativo, menos ainda. Né? Menos ainda. Imagina, né? Falar para alguém algumas coisas que você não está gostando tem uma dimensão muito grande. Poxa, de repente aquele trabalho lá é a vida daquela pessoa. Está ali há 1 ano, 2 ou pode estar 15. Né? O que representa? O que representa as próprias projeções? Pensa numa empresa familiar de uma geração que idealiza que a outra geração vai dar longevidade, vai dar perenidade para o negócio. Tem muita coisa envolvida. Mas quando você negligencia isso, interfere no resultado. E mesmo que você sabe, mas é meu primo, é meu cunhado, é meu filho, mas esse sócio eu sei que eu combinei lá atrás e a gente deu a chance. Mesmo quando você sabe que você fez isso, a minha experiência diz o seguinte: no dia seguinte você vai cobrar com veemência uma mudança de atitude. Então, o medo de romper relacionamentos acaba causando lesões ali naquele relacionamento. Claro. E o alerta que a gente está dando é o seguinte: sócio, não duvide que nunca você, vamos colocar de uma outra maneira, você, sócio, não ache que você vai esquecer a sua cobrança em cima daquele outro por resultado. Ela não vai sumir. Pela minha experiência, ela nunca some. Então, se você continuar cobrando um resultado, mesmo que você tenha combinado, mesmo que você tenha feito uma concessão, mesmo que o rearranjo fosse, vamos colocar essa pessoa aí, eu acho que vamos dar uma chance. Não se iluda, você vai continuar cobrando o resultado. Em algum momento você vai ter que enfrentar essa situação. Em algum momento você vai ter que dar um feedback mais firme para essa pessoa. Em algum momento você vai ter que falar o que você pensa sobre essa pessoa. Né? Quando isso vai se arrastando, às vezes dá muito conflito. E às vezes, quando você vai tentar fazer alguma coisa lá na frente, ela sai de uma tacada de um tamanho que não era para ser e machuca o outro ou causa um estrago um pouco maior. Do ponto de vista da comunicação, a gente costuma dizer, quando uma conversa que é necessária não é feita no momento certo ali, logo que acontece, quanto maior o tempo que você leva para conversar, mais difícil e mais dolorida vai ser essa conversa. Então, o conselho é converse logo, né? Converse logo, né? E diga. Eu lembrei de um outro exemplo. Use as palavras boas, escolha as palavras, né? Claro. Eu me lembrei de um outro exemplo. Eram 2 fundadores e 5 sucessores. Os 5 já estavam trabalhando lá e estavam em programa de formação, sucessão. E esses 2 fundadores tinham certeza absoluta que dos 5, talvez 2 tinham o perfil para dar continuidade e os demais não. E estavam super angustiados com isso, porque já estavam enxergando há 1 ou 2, 3 anos que eles falavam assim, né? Eu não posso afirmar, certeza absoluta eu não tenho, mas eu diria assim, 80%, teve um que falou assim, 80% de chance eu sei que esses 3 aqui não vão ser as pessoas. Se não for, o outro diz assim, se não fosse da família, se fosse, eu já teria demitido. Então, eles já estavam convivendo com alguns anos uma espécie de uma certeza de que aquela turma de baixo não poderia ter aquela configuração para a empresa chegar onde ela precisa chegar.
Mas não pensaram que quanto mais deixavam aquelas pessoas ali, mais a esperança delas aumentava em poder. Porque daí volta, daí tem um final de semana e convive, e vamos dar mais uma chance. Puxa, como seria bom se a gente tivesse os primos todos unidos e tocando o nosso negócio. Mistura isso o tempo todo. E quando você vê, passa 1 ano, 5 ou 10. Quanto mais tempo passar, na medida em que você já diagnosticou que não dá, pior vai ser arrumar essa casa lá na frente, né? Então, sim, é algo que o alerta talvez como você falou, né? Precisar criar uma espécie de uma coragem, de um ânimo para poder revisitar um combinado. Olha, eu combinei sim, eu trouxe o membro da família sim, a gente testou, demos várias chances, treinamos, desenvolvemos, várias e várias vezes eu cheguei à conclusão de que, puxa, não ia dar certo, mas tudo bem, eu insisti um pouco mais. Só que agora eu não posso guardar isso, eu tenho que dividir isso com essa pessoa, porque é justo que essa pessoa também saiba, olha, estou aqui há 5 anos, 10 anos, e você só vem me dizer agora? Investindo em você, mas eu estou achando que você está num lugar que é errado. Quem sabe vai pensar numa outra coisa para você poder fazer, né? Imagina o quanto é difícil fazer isso. Quanto é difícil para quem recebe. Para quem recebe, para quem fala e para quem recebe, né? Mas a gente sabe que postergar isso é você alimentar possíveis conflitos. Né? Agora, se eu consigo entender que está na hora de revisitar o meu acordo de sócios, vamos repetir aqui o que é um bom acordo? O que ele precisa conter? Nossa, bom, o acordo de sócios ele deve fazer assim, combinar algumas coisas da forma que você queira que aquela sociedade funcione em alguns momentos, né? Quem entra, como é que sai, como é que entra, o que pode, o que não pode, quais são as coisas que a gente quer regrar aqui para a nossa sociedade. E quando você tem lá o estatuto da empresa, quando você tem lá o contrato social, isso é público, né? A grande beleza do acordo de sócio é quando você quer fazer alguns combinados entre a família, entre os sócios, e não tornar esse instrumento público. Então você pode fazer uma série de coisas. Você pode, na verdade, em tese, você pode colocar o que você quiser num acordo de sócio. Posso colocar, né? Por exemplo, a minha expectativa? O que eu espero que você me entregue? Quero que tenha membro da família, quero que não tenha mais membro da família. Aqui a gente decidiu que não podemos usufruir da empresa, aqui a gente tem que ter um casamento dos nossos herdeiros, a gente quer que seja assim, senão isso vai implicar nos herdeiros. Tudo que você quer combinar, você pode colocar num acordo, né? E aí a gente volta pro ponto que a gente estava falando, né? O tal do momento em que você vai ter que combinar de novo ou ajustar o que você combinou, ele é muito importante. Por isso é que eu acho que a origem, se a gente pega todo um processo como esse, anos e anos convivendo com algumas insatisfações, em algum momento isso pode gerar conflito. A origem é uma coragem para voltar às raízes desses combinados que foram, aposto com você, foram combinados meio frágeis, né? Então, quando o combinado ele é frágil, que tem concessões que você apostou, que você achou que ia acontecer, ou que você nem pensou que poderia acontecer, é importante em algum momento você sentar de novo, ter coragem de fazer e conversar de novo, combinar novamente. Sabe? Agora, e quando é uma segunda sociedade, o cara já vai mais preparado? Como assim, segunda? Por exemplo, essa sociedade aqui não deu certo. Claro. Aí segunda você faz um combinado melhor? Você falou em um acordo de sócio, então numa outra empresa que era a segunda sociedade, o cara sabe de cor e salteado o que ele tem que colocar no acordo de sócio. Isso eu não quero, não, isso vai dar problema, isso não pode, isso aqui não quero mais, não entra isso tem que ter. Claro, a pessoa já tem uma experiência, uma quilometragem de conflitos em outras sociedades, né? Mas dá para evitar essa segunda sociedade e resgatar aquela primeira, então? Eu acho que sempre dá. Tá. O ponto principal é
Transparência. Sim, se o combinado foi construído meio frágil, você não sabia e agora você tomou contato fortaleça esse combinado. Uhum. Tem que dar um passo, tem que criar essa disposição para deixa eu fortalecer esse combinado. Talvez vai frustrar um pouquinho o outro, talvez vai frustrar um pouco você, mas no final das contas, aquilo que é transparente é melhor. Uhum. É menos gerador de conflito. Né? Então tem uma saída, tem solução. Tem saída. Obrigada, Cris. Para você, muito obrigada. Não esqueça de deixar a sua sugestão sobre os temas que você quer ver aqui. A gente vai ter o maior prazer em trazer o seu tema para cá e até contar que foi você que nos trouxe, ok? Então, até a próxima. Não esqueça de compartilhar se você assistiu a gente até aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até.